Em termos, assim, na sua primeira fala sobre o tema, como é que o senhor responderia? Há uma ligação direta ou remota com os tempos do fim em relação à nossa pandemia? Querido pastor, é como trombetas que estivessem tocando altissonantemente no mundo. Trombetas de Deus eclodindo nos 4 continentes, habitáveis por quase 8 bilhões de seres humanos. Em 1350, nós tivemos a aparição da peste negra, chamada peste bubônica, que dizimou muita gente. Depois tivemos a gripe espanhola, que dizimou também muita gente. A tuberculose, de 1850 a 1950, ela dizimou 1 bilhão de pessoas. E agora, nós estamos diante da Covid-19, que tem dizimado também quase 500 milhões de pessoas já, em todo o mundo. De tal forma que Deus está falando altissonantemente à humanidade, né? A evidência dos sinais. Nós temos ali, em Mateus 24, 40 elementos proféticos. 40 elementos proféticos a serem estudados, né? Nós temos o templo ali, o princípio das dores, na minha ótica, começou no ano 70 da era cristã, né? E as dores estão se intensificando da grávida. Quer dizer, segundo a ciência, uma mulher para dar à luz, ela pode sentir de 60 até 100 contrações. Então, pela evidência dos sinais, nós estamos vivenciando as últimas contrações da Igreja do Senhor na Terra. Não há como olvidar sobre esse aspecto. Então, vivemos a 1/10 hora, os últimos instantes. Mateus capítulo 20 diz que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ali fala de 4 horas. A hora dos profetas, a hora dos judeus, a hora dos samaritanos e a 1/10 hora, a hora da igreja. Ora, se nós somos quase 8 bilhões de pessoas, nós temos 97% de água salgada na terra, só 3% de água potável, 1,5% está poluída, temos apenas 1,5% de produto hídrico. Nós somos 80% líquido. Ninguém consegue viver sem a quiescência da água, que ela promove a liberação das toxinas para o rejuvenescimento da pele. Então, a problemática da Terra, não somente a pandemia no sentido patologicamente científico, como também nós temos desastres terríveis econômicos, como fome impiedosamente que cai sobre a terra, e o produto hídrico. Ezequiel 4, 16 e 17, está escrito que Deus vai tornar instável o pão e a água, beber a água por medida e com tristeza. Então, eu quero crer que são trombetas gritantes, elucidando e mostrando aos homens que a ciência não mostra uma saída viável neste momento, né? O poder político também não mostra uma saída viável, nem econômico, há uma incógnita. Só Deus pode equacionar os graves problemas sociais, pandêmicos, econômicos e religiosos. Pastor, o grande problema na minha visão, é manter-se incontaminado do mundo, que é a parte final do versículo. Hoje está muito complicado, né? Não sei se o senhor concorda comigo, mas eu tenho visto uma atitude meio leniente da igreja em relação à questão da santidade. Já fomos mais rigorosos. Isso é um processo, né? Santidade você não atinge aqui, né? Santidade é um estado, só na eternidade. Aqui é santificação, que é uma lei processual. Paulo diz, na proporção que eu vou morrendo para as aptidões da carne, eu vou vivendo para Cristo. Paulo escreve a Catedral das Doutrinas Cristãs, que é Romanos, seu capítulo, são 16 capítulos. O capítulo 1, 2 e 3, Paulo trata sobre a universalidade do pecado. Ali está a martiologia para todas as pessoas. Pecado por comissão, pecado por omissão, pecado perdoável, pecado não perdoável, pecado para a morte, pecado não para a morte. O capítulo 4 e 5, Paulo trata de outro assunto, salvação e sua justificação. Ali nós temos 3 elementos suficientes, salvíficos: graça, fé e sangue. Graça manifestada, sangue derramado e fé operante.
A graça, ela humilha o homem sem degradá-lo e exalta o homem sem deixá-lo orgulhoso. Quer dizer, quanto mais graça, mais pecados morrem. A graça não busca o perfeito, mas aonde está o imperfeito. A graça cresce com a prática e decai com o desuso. E o sangue derramado, que é o elemento expiador. E depois, no capítulo 6 e 7, aí tem um drama de Paulo, 6, 7 e 8, que ele está numa carreira de santificação, depois ele breca e pisa no freio. E os pneus cantam ali. Quando ele diz, miserável homem que sou, aquilo que eu não quero fazer, faço. Quando quero fazer o bem, não consigo, porque o mal já está em mim. Não consigo fazer o bem que quero, mas o mal que não quero faço. Por que faço o mal que eu não quero? Mas ele responde, o corpo do pecado ainda habita em mim. Então a salvação está condicionada. Não, salvação da pena do pecado e salvação do poder do pecado. Essas duas já foi operada, mas falta a salvação do corpo do pecado. Então Paulo diz, e quando eu estiver neste corpo, eu estou ausente do Senhor. Mas, todavia, outro sim, eu espero a redenção deste corpo para habitar com o Senhor, porque isto é muito melhor. Então, o que nós vemos agora é as pessoas que não estão praticando a salvação contínua, diária. Isso é uma pedagogia nutricional, que você deve cuidar com esmero, com afinco. Quais foram os pecados das virgens nécias? Negligência, somente isso, negligência. Então eu não posso, devo, mas não posso negligenciar os cuidados diários de minha vida espiritual. Eu não posso trocar a minha comunhão com Deus por nada desta vida. O meu culto só é boa noite quando o meu relacionamento com o Espírito Santo é bom durante o dia. O Espírito Santo é paráclito, é advogado, é consolador, está escrito com letra maiúscula. No mesmo pé de igualdade de Cristo, Jesus enviarei o Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não conhece. Então eu preciso estar em familiaridade com o Espírito Santo no meu viver diário, para que Deus aceite o meu louvor, Deus aceite a minha adoração. Então, os nossos cultos à noite, isso é bom quando há um relacionamento respeitável com o Espírito Santo durante o dia, nos meus atos. São os meus atos que falam mais alto do que as minhas palavras. Que resumo fantástico da Epístola aos Romanos, professor! Faltou o capítulo 9, 10 e 11, Paulo fala sobre a dispensação da soberania de Deus aos judeus. O capítulo 9 é o passado de Israel, o capítulo 10 é o presente de Israel e o capítulo 11 é o futuro de Israel. E o capítulo 12 a 16 é trabalhos em sua glorificação. É o povo no tribunal de Cristo recebendo a recompensa pela sua obra, quer dizer, o seu trabalho, o seu exercício espiritual, o ganhador de alma. Não existe uma relevância maior dentro da teologia bíblica do que o trabalho do ganhador de alma. O trabalho do mestre é indispensável, que ele lapida o diamante, mas o trabalho do ganhador de alma, gerar filhos para Deus, é o ápice do Evangelho. Os cabeçalhos introdutórios das epístolas paulinas é muito interessante. Vamos, Romanos. Paulo, vírgula, servo de Jesus Cristo, ponto e vírgula, chamado para apóstolo. Quem é você? A minha identidade pessoal, eu sou Paulo. Mas o que é que você é? Servo, doulos, escravo. Eu não tenho mais vontade própria. Eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado. Aceitar Jesus como Salvador é maravilhoso. Jesus é Salvador de toda a humanidade. Agora, de quem Ele é Senhor? Porque quando Ele é Senhor, eu sou servo. Servo não tem vontade própria, mas... Então, queridos irmãos, que Deus nos ajude a nós nos convertermos a cada dia a Ele. A obra meritória do Calvário já foi feita. Aceite isso, os bônus e os ônus do Evangelho. Que bênção, olha. Aquela frase de Jesus a respeito de que ninguém sabe quando Ele virá. É assim mesmo? O dia e hora ninguém sabe, mas Mateus capítulo 24, verso 44, tem uma palavra tão interessante, que diz assim, Mateus 24, 44. Por isso estáis vós apercebidos, atentos, porque, vírgula, o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Este foi o grande mal das virgens nécias. Não se aperceber, porque quando você
se apercebe que o momento está chegando, você toma os devidos cuidados, os necessários cuidados. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então, o cristão verdadeiro, ele deve ter consciência que os seus pés estão na terra, é óbvio. Quando o sumo sacerdote ia ministrar uma vez por ano, ele ia todo aparamentado, porém os pés descalços. Deus queria trazer a lume da sua lembrança que, mesmo ele sendo sacerdote, tendo o privilégio de ir lá no Santíssimo, falar com Deus, de cima da tampa do propiciatório, de onde Deus o esperava, ele tinha que trazer a lembrança que ele era homem, que seus pés ainda estavam na terra. E damos graças a Deus que Deus usa homens com seus defeitos, homens com seus temperamentos, seja ele sanguíneo, fleumático, colérico, melancólico. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, para que a glória seja de Deus e não nossa. Nós somos vasos, além de ser de barro, somos emprestados. Emprestados? Sim, porque este corpo é provisório. Tudo que temos nesta vida é provisório, né? Eu uso um sapato emprestado, porque os meus calçados espirituais, quando houver o arrebatamento, não é mais esse. Eu estarei desprovido de todo o adereço desta vida, né? São Paulo diz: semeia-se o corpo em ignomínia, em fraqueza, ressuscita em glória. Semeia o corpo animal, ressuscita o espiritual, que não está mais sujeito às leis da física, nem a tempo e nem a espaço. Aqui não, aqui eu sou delineado por circunstâncias e limite. Afinal de contas, aqui eu estou passivo a passar por fases. E aí é que Deus delineia essas fases circunstanciais para cada pessoa. Por exemplo, há uma fase na vida que nós passamos que nós a chamamos de fase da água. A água fala de alimento. Aí nós temos Poço de Jacó, encontro de Jesus com a samaritana. A segunda fase da vida chama-se fase do vinho. Aí tem Caná da Galileia, né? Quando acabou-se o vinho, acabou-se a alegria. O vinho é o símbolo de alegria. E depois tem a última fase. Essa é muito difícil. É a fase do vinagre. Aí nós temos o Calvário. Agora imaginemos se Jesus tivesse ingerido vinagre na cruz. O que é que vocês pensam? Hein? Ele pediu água, mas em beber uma esponja de vinagre, ofereceram-lhes. Jesus não ingeriu vinagre. Porque se Jesus tivesse ingerido vinagre na cruz, a cruz deixaria de ser cruz e seria instrumento de cirurgia. Cruz, para ser cruz, ela não tem paliativo, ela tem dores. Por isso que Jesus diz: tome a sua cruz e siga-me. Evangelho tem bônus e tem ônus. Quais são os principais ônus do Evangelho? O bônus a gente já sabe. São os paradoxos da vida, né? Jó disse: aquilo que eu mais temia, isso me sobreveio. Por exemplo, doenças, um câncer, não tem nada a ver com salvação. Isso agrega-se ao corpo do pecado, né? Pessoas que paralíticos, mas são salvos. Isso não tem nada a ver com salvação. Salvação é outra coisa. Salvação é a desapropriação deste corpo. E isso vai acontecer porque os parâmetros da escatologia estão estabelecidos em 7 fundamentos, que são propósitos. Quais são os propósitos que arraigam, consolidam a escatologia bíblica? 7. Primeiro, levantar dos túmulos os mortos. Segundo, transformar e arrebatar os vivos. Terceiro, galardoar os servos fiéis. Quarto, julgar as nações vivas. Quinto, estabelecer o trono de Davi. E sexto, estabelecer um governo teocrático em Jerusalém. E sétimo, livrar a Israel. Então, são leis processuais que na escatologia, que não é estática, é dinâmica. Um acontecimento vai dando lugar a outro. Um acontecimento vai dando lugar ao outro. É diferente de outras matérias que são estáticas. A escatologia é dinâmica. Então, de tal forma, minha gente, que enquanto nós estivermos vivendo dentro desse casulo chamado corpo temporário, nós estamos sujeitos às vicissitudes mais ínvias da própria vida, mas alimentamos dentro de nós a centelha gravitacional da nossa esperança. Glória a Deus. Por isso que Paulo disse: nós não somos como os demais homens que não têm esperança. A esperança está plantada na plataforma da fé.
Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos e profetas. Isso é a realidade clarividente da Bíblia. Então, essas coisas que estão acontecendo sobre a terra, o espírito pandêmico, o senhor sabe que a palavra pandemia, pan, era atribuída a um demônio que se refugiava nas concavidades das rochas gregas. Então, a pandemia ela tem dois lados. Ela tem o lado científico, a operacionalidade da ciência, mas ela tem um lado também estritamente espiritual. Então, você tem que enxergar isso pelos dois lados, porque as verdades são paralelas. Nós nunca devemos pegar uma verdade para fazer uma doutrina. Tem o paralelismo da verdade. Por isso que Jesus falava em verdade, a referência. Não se aceita acusação contra ninguém, não sei com 2 ou 3 testemunhas. É verdades paralelas. Então, Deus está falando, eu repito, altissonantemente ao mundo através dessa pandemia. É bom que os homens apercebam-se disso e Deus está mostrando gravitacionalmente à humanidade que a solução está na sua mão. Não está na mão dos homens. Os homens editam, falam, se pronunciam, mas quem tem a resposta final para todos os problemas que gravitam a humanidade é o nosso querido Deus. E eu digo mais para você, Deus tem uma resposta certa na hora certa, porque Deus não acerta o relógio dele pelo meu. Sou eu quem precisa acertar o meu pelo dele. Primeiro, ele manda e não é mandado. Segundo, ele dá ordem e não recebe ordem. Terceiro, ele mata e não vai preso. Deus não tem conselheiro. Nos 42 capítulos do livro de Jó, é muito interessante. Tinha consoladores molestos, Bildade, Zofá e Elifaz, que acusavam Jó dioturnamente. No capítulo 38, Deus quebra o silêncio e fala com Jó. Mas não fala para resolver o problema de Jó. Fala para interrogar sobre 70 perguntas. 4 capítulos com 70 perguntas. Ora, se uma pessoa está com fome, quer comer. Se uma pessoa está com sede, quer tomar água. Mas Deus não trabalha pelo meu relógio. E a primeira pergunta que Deus fez a Jó está na lei da termodinâmica. Deus olha para Jó e diz: quando eu assentei os primeiros fundamentos da terra, aonde tu estavas? Quando eu fiz a Orião, a Ursa e o 7 estrelas, aonde tu estava? Quem gerou as gotas do orvalho? E Jó não respondeu nenhuma. É claro. Claro. Aí Jó diz coisas maravilhosíssimas, superlativo absoluto sintético. Coisas maravilhosíssimas, falava daquilo que eu não entendia. Agora me arrependo e me abomino no pó e da cinza. Aí a Bíblia verbaliza: e nisto não pecou Jó. Aprovado. Então, você só é aprovado quando você recebe o senhorio de Deus. Quando Deus torna-se senhor da sua vida. Quando Deus assume, quando você entrega para Ele, porque as bênçãos são proporcionais, mas também são condicionais. Sim. Se quiserdes, se ouvirdes, se andardes na luz, se andardes como Ele andou, se alguém está em Cristo. Tudo é proporcional, mas tudo é ofertado ao homem sob os auspícios de condicionalidade. É você que tem que abrir o coração, porque isso aqui não é espiritismo, que Deus arrebenta a porta e entra. Isso aqui é cristianismo. Eis que estou à porta e bato. Aí vem a condicionalidade. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Deus não invade o coração das pessoas. É bom que você saiba disso. Se você abrir a porta do seu coração como as janelas da alva, então Deus vai entrar e gerar em você um verdadeiro filho de Deus.